Ok, então aqui a gente tem um exercício para calcular o limite quando x tende a zero de uma função definida em casos, né? Ela tem uma definição quando x é diferente de zero e tem uma definição quando x é igual a zero. Para eu calcular o limite quando x tende a zero, a primeira coisa que a gente já sabe é que não faz diferença o valor dela no zero. Eu não vou usar essa informação. Eu posso ignorar essa segunda linha. Tanto faz para mim o valor dela no zero. Poderia ser qualquer coisa. Então, essa segunda linha, eu já digo para vocês, informação inútil. Aí, para eu calcular o limite quando x tende a zero dessa função y, eu não consigo substituir, porque o módulo de x é uma função que ela tem valor diferente dependendo do x, né? Dependendo do x, ela tem uma expressão diferente. E aí eu vou usar o nosso teorema de limites envolvendo limites laterais. Vou colocar ele aqui na tela só para a gente lembrar qual é. É esse aqui. Um limite existe e dá um valor, se e somente se os dois laterais existem e dão o mesmo valor. Beleza, então isso é um teorema muito importante mesmo para o cálculo de limites de variável, de funções de variáveis reais. Ok, então eu vou calcular para essa função o limite do y quando o x tende a zero por valores maiores do que zero. Então eu vou colocar o zero mais. E eu vou calcular o limite quando x tende a zero por valores menores, né, por valores negativos, menores do que zero. Aí eu olho para essa expressão da y, e ela é x mais módulo de x sobre x. Quando x é maior do que zero, o módulo de x é o próprio x. Então, quando eu olho para essa y e para o x positivo, eu só tiro do módulo. Fica x mais x sobre x. Tá? Então, isso aqui vai ser limite quando x tende a zero mais de x mais x sobre x. Bom, isso aqui é 2 mesmo, né? Porque vai dar 2x sobre x, que é 2. Legal. Por outro lado, quando o x é negativo, o módulo de x vira o oposto de x, né? Vira o menos x. Então vai ficar x menos x sobre x. Vocês vão ver que vai dar uma coisa diferente. Então, é o limite quando o x tende, né, a zero menos de x menos x sobre x. Isso é zero, né? Porque vai dar zero sobre x, que é zero. E o limite de zero quando x tende a zero menos é zero. O limite de uma constante é a própria constante, é um número, né? Ele não muda, é uma função constante. Então isso aqui é zero. Logo, o limite quando x tende a zero da y não existe. Não existe. Por quê? Porque embora os limites laterais existam, eles são diferentes, tá? É isso. Então, isso é um exercício resolvido de limites laterais, para a gente ver que eles são uma ferramenta muito útil para mostrar que o limite não existe. No caso de uma variável real, eles também são uma ferramenta muito útil para mostrar que o limite existe. Porque se os laterais existem e dão o mesmo valor, então o limite no ponto também existe.